Beleza, pessoal. Então, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma semana de estudos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a infraestrutura da AWS e Reliability com a Lígia. E fiquem à vontade, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão ou mandar aqui no chat, tá bom? Vai lá, Lígia. Boa, beleza, boa tarde aí, pessoal. É, então, hoje, como a Miriam falou, a gente vai dar sequência aqui na nossa segunda semana, né? Falar sobre infraestrutura global e confiabilidade. Então, a gente vai resumir aqui os benefícios, né, dessa infraestrutura. Vamos descrever ali os conceitos das zonas de disponibilidade, esses benefícios do CloudFront, né, em zonas, locais de borda, e comparar ali diferentes métodos de provisionamento dos serviços da AWS. E aí, no final, aqui a gente vai fazer um quiz aqui com 8 questões relacionadas a esse assunto que a gente vai abordar agora. Então, aqui dentro da infraestrutura global da AWS, ela possui 5 conceitos, né, que são as regiões, as Availability Zones, ou zonas de disponibilidade, e abreviado para AZ, os local zones ou zonas locais, os outposts e a wavelength. Então, eu vou descrever aqui cada um desses 5 conceitos. Então, falando de números, né? Esses aqui são os dados mais recentes, né? Referente à infraestrutura global da AWS. Então, ela possui 36 regiões que já foram lançadas, né? Cada uma com várias zonas de disponibilidade. São 105 zonas de disponibilidade. Ela tem mais de 600 POPs do CloudFront, ou pontos de presença, né? E 13 caches de borda regionais. Zonas locais são 41, 29 zonas do Wavelength, para aplicativos com latência ultra baixa, né? Está presente em 245 países, né? E territórios atendidos. São 135 locais do Direct Connect. Então, a nuvem aqui, né, da AWS, ela tem toda essa estrutura, né, e ainda tem planos anunciados aqui para mais criação de mais 18 zonas de disponibilidade em mais 6 regiões, né, incluindo aqui a Malásia, o México, a Nova Zelândia, o Reino Unido, o Reino da Arábia Saudita, a Tailândia e na Europa também. Esse aqui é o mapa global, né, representando aqui as regiões atuais e as que serão lançadas, né? As regiões atuais são esses pontinhos aqui em verde, e esses pontos vermelhos são as novas 6 regiões que ainda serão lançadas em breve. Falando um pouco agora dos benefícios, né, dessa infraestrutura global. Aqui na parte de segurança, a AWS ela segue padrões de TI, né, com os quais está em conformidade, e eles são divididos por certificados, declarações, leis, regulamentos de privacidade e alinhamentos e frameworks. Então, esses itens, né, de segurança, eles são avaliados por um auditor independente, terceirizado, que vai resultar numa certificação, num relatório de auditoria, ou uma declaração de conformidade. Os clientes da AWS, né, eles permanecem responsáveis pela conformidade, né, com os programas de privacidade lá e com as leis e os regulamentos. Os alinhamentos e as estruturas de conformidade, eles incluem requisitos publicados de segurança ou conformidade para um propósito específico, em um determinado setor ou função. E, como, por exemplo, aquela ISO 9001, que é um padrão de qualidade global, né? E entre outros, né? O monitoramento aqui é 24 horas
e 7 dias por semana, e todos esses dados que passam pela rede, eles são criptografados. Então, a AWS garante a criptografia aí de todos os dados, né, dentro dela. Falando de disponibilidade, cada região é isolada e composta por várias AZs, que são as zonas de disponibilidade. São partições totalmente isoladas da infraestrutura e permite particionar aplicativos em diversas AZs também, na mesma região, né, para isolar melhor qualquer problema e atingir uma alta disponibilidade. Sobre performance, a infraestrutura global da AWS ela foi criada, né, justamente para proporcionar essa performance. Então, as regiões elas oferecem baixa latência, baixa perda de pacotes, né, e uma alta qualidade geral da rede. E aqui isso é obtido através de uma rede de fibra, né, de 400 gigabyte Ethernet, totalmente redundante, que geralmente fornece muitos terabits aí de capacidade entre as regiões. Sobre escalabilidade, o, ela permite, né, que as empresas sejam extremamente flexíveis, provisionando recursos conforme a necessidade. Então, os clientes eles podem provisionar a quantidade de recursos que eles precisam e sabendo que podem ou aumentar ou diminuir, né, instantaneamente de acordo com a necessidade do negócio. Isso também faz com que reduza os custos, né, e melhore a capacidade do cliente de atender ali as demandas dos seus usuários. Como, por exemplo, na Black Friday, né? Quando tem uma alta demanda, é possível já programar para escalar essa aplicação, para ela atender a demanda, né? E posterior a Black Friday, quando o, o acesso é menor, eles conseguem diminuir a quantidade desses recursos e assim economizar, né? Sobre flexibilidade, ele permite escolher como e onde irá executar as cargas de trabalho, né? Permitindo escolher entre diversas regiões, zonas de disponibilidade, outras infraestruturas e locais disponíveis. Então, tem ali, como eu mostrei no mapa, né, tem toda a parte global ali disponível para criar suas aplicações. E é uma área que está aumentando constantemente, né? E, como eu falei, né, a presença global, que ela possui a maior presença de infraestrutura global em relação a qualquer outro provedor de nuvem. Então, entrando mais aqui no detalhe da região, ela é um local físico, né? A região é um local físico em todo o mundo, onde são agrupados os data centers. E aí, cada grupo desses data centers lógicos são chamados de zonas de disponibilidade. Cada região da AWS, né, consiste no mínimo de 3 AZs isoladas e separadas fisicamente em uma área geográfica, né? E aí cada AZ, ela tem energia, refrigeração e segurança física independente, e ela está conectada por meio de rede redundante e de latência também ultra baixa. Essas regiões de infraestrutura, elas atendem aos mais altos níveis de segurança, né, conformidade e proteção de dados. Inclusive, a AWS não divulga a localização exata desses data centers, né, das regiões, justamente por uma questão de segurança. Aqui esse exemplo aqui é a região da América do Sul, né, que é, ela está localizada em São Paulo, dentro das 33 regiões, né, que foram lançadas já. Aqui sobre a Availability Zone, né? Esse aqui é um exemplo, né, de uma AZ dentro da região norte da Califórnia. E como eu falei, ele deve ter aqui no mínimo 3 AZs, né, para manter a alta disponibilidade. Então, se uma zona de disponibilidade aqui cair,
as outras duas se mantêm operando normalmente para manter a disponibilidade ali das aplicações. Então, uma zona de disponibilidade, ela é um ou mais data center, né, distinto, com energia e rede de conectividade redundante, né, em uma região da AWS. Essas, às vezes, elas particionam aplicativos para facilitar a alta disponibilidade. Então, se um aplicativo ele for particionado em várias vezes, as empresas elas estarão melhor isoladas ali, protegidas contra problemas como queda de energia, raios, tornados, terremotos, entre outros tipos de situações. Então, ela é tolerante à falha, né, e com esses recursos redundantes. Elas estão interconectadas, né, por rede de fibra ótica com baixa latência. Todo esse tráfego, como eu já falei, ele é criptografado, né, e elas estão separadas fisicamente com uma distância ali significativa e um raio de até 100 quilômetros entre si. Então, não é maior que 100 quilômetros justamente para manter essa baixa latência, né? E aí, latência aqui, para deixar mais explicativo, né? A latência é o tempo que a informação gasta para chegar de um ponto ao outro. Então, quanto menor a distância, mais rápida que vai ser a menor vai ser a latência, né? E aqui são as 105 zonas atuais disponíveis nas regiões. Esse aqui é um mapa da estrutura da rede padrão, né, de uma região. É uma VPC, que é uma nuvem privada virtual, né? Ela é uma rede dedicada. Quando a gente cria uma conta, ela já vem com essa VPC padrão, e ela é isolada de maneira lógica de outras redes virtuais da nuvem da AWS. Então, uma VPC padrão, cada região, né, existe uma VPC padrão e ela abrange todas as zonas de disponibilidade dentro dela. Essa VPC padrão, ela vem com uma subrede, uma subnet pública, em cada zona de disponibilidade, né? Vem também com um gateway de internet e outras configurações para habilitar a resolução de DNS. Então, são essas opções que existem por padrão dentro de uma região. Esse assunto de rede e tal, vai ser mais abordado com mais detalhes nas próximas semanas, né? Aqui falando sobre as zonas, os local zones ou zonas locais, essas zonas permitem utilizar serviços seletos, né, da AWS, como computação, armazenamento, e que eles estejam mais perto dos usuários finais. Então, dessa forma, eles têm acesso de baixíssima latência, né, aos aplicativos executados no local. Eles são conectados à região principal por meio de uma rede privada de banda larga muito alta e redundante, e com isso, esses aplicativos são executados, né, eles têm acesso rápido, seguro e fácil aos demais serviços da AWS. Então, ela é uma extensão ali da infraestrutura da AWS em grandes centros, para atender justamente esses requisitos regulatórios de baixa latência, e aqui na casa dos milissegundos, né? Como isso para atender setores como, por exemplo, jogos online, produção de mídia ao vivo, né? Serviços financeiros e outros serviços públicos também. Então, aqui é o mapa de como é essa local zone, né? Então, são mini data centers ali localizados em vários pontos globalmente. É uma extensão da região, possui essa conexão com as AZs, né? Porém, é uma distância menor do usuário final, justamente para manter essa baixa latência. E é ideal, como eu falei, para produção de entretenimento, né? Mídia ao vivo, jogos em tempo real, automações de projetos eletrônicos e machine learning. Essas configurações, quando a gente vai provisionar algum recurso, tem lá a opção de criar
de utilizar essas zonas locais, né? Então, é tudo configurável aqui. Aqui falando sobre o Outpost, ele é um hack, na verdade, né? Um servidor físico, que oferece ali infraestrutura totalmente gerenciada. São os produtos nativos da AWS, né? APIs, ferramentas para praticamente qualquer cliente em uma instalação on-premise. Esse hack, ele habilita as aplicações, né, que precisam ser executadas localmente, devido ali à necessidade ou de baixa latência, ou um processamento de dado local, ou armazenamento desses dados localmente. E aí, ao mesmo tempo, ele elimina esse trabalho, né, pesado que exigiria para adquirir, e gerenciar e fazer o upgrade dessa infraestrutura on-premise. Esse aqui é um exemplo aqui do Outpost. Ele é um servidor que tem mais ou menos uns 2 metros de altura aqui e uns 60 centímetros de largura. Então, a AWS, ela instala diretamente essa infraestrutura lá no cliente. Eles são conectados diretamente na região da AWS e depende ali de uma conexão do cliente para a operação. Esse aqui é um mapa da arquitetura do Outpost. Então, aqui na região premise, né, do cliente, é feita a instalação lá do rack e a VPC estende para esse outpost poder conectar com a região. Falando sobre o Wavelength, aqui ele é um serviço que incorpora ali serviço de computação, né, também, e armazenamento em redes de 5G. Fornece essa estrutura computacional de borda móvel para desenvolvimento, implantação e escalabilidade de aplicações de latência ultra baixa. Aqui, para dar um exemplo, quando eu tenho um dispositivo móvel, né, ele está conectado via tecnologia 5G, por exemplo, e aí eu quero acessar uma aplicação e ela está hospedada na AWS. Normalmente, o caminho seria o meu telefone ali, meu smartphone, conecta com a operadora do telefone, né? Com o data center dessa operadora e essa operadora faz a conexão com a AWS. Só que o problema não está entre o celular e a torre lá da operadora, né? E sim entre a operadora e a conexão com a AWS, porque pois ela pode passar por outros provedores, né? E então não é algo garantido ali que a operadora vai fazer essa conexão garantida com a AWS. E aí, para melhorar essa qualidade, né, desse tipo de usuário, né, a AWS ela faz o seguinte, ela coloca os seus equipamentos dentro lá do data center da operadora, e assim ela tem um link dedicado, ela faz uma conexão direta ali com a região da AWS, né, com uma velocidade alta, para ver a, lá na Availability Zone, onde está o serviço, né? É onde está essa aplicação. Então, para garantir essa conexão e essa latência ultra baixa, né? Ela disponibiliza seus equipamentos dentro da operadora e mantém esse link dedicado ali com as regiões. Aqui também é mais um mapa, né, da arquitetura, bem parecida com o Outpost, só não, a diferença é que não é on-premise, né, ou não tem a camada on-premise ali do, do cliente. Falando sobre CloudFront, é, aqui é um serviço de rede, né, de entrega de conteúdo, que é esse CDN significa Content Delivery Network. Aqui, por exemplo, são serviços de entrega final do usuário ali, jogos ou streaming, né, até mesmo
a Netflix, por exemplo. Ele tem uma latência, ele entrega alta performance, né, com baixa latência. Então, ele tem essa baixa latência justamente porque ele trabalha lá na borda, né, que são os pontos de presença onde faz a distribuição do CloudFront. Então, ele acelera e entrega esse conteúdo dinâmico e estático. Ele oferece várias opções de segurança, né, para a distribuição desse conteúdo. E faz também integração com vários serviços da AWS, como, por exemplo, o S3, o EC2, o AF, que é o serviço de firewall, né? A Shield, que é um serviço de proteção contra ataque de DOS, e entre outros. E também a Lambda Edge. Essa Lambda Edge, ela é uma extensão da AWS Lambda, né? É um serviço de computação que ele vai permitir executar funções que personalizam o conteúdo fornecido pelo CloudFront. Então, você pode criar ali funções em Node.js ou em Python, né, em uma região, e executá-la nos locais da AWS ao redor do mundo mais próximo de quem for consumir esse conteúdo, sem provisionar ou gerenciar servidor, porque ele é serverless, né? Então, ele é automaticamente dimensionado, né, desde algumas solicitações por dia até milhares por segundo. Então, o processamento dessas solicitações em locais da AWS são mais próximos do visualizador, né, do usuário. Em vez de servidores de origem, ele reduz significativamente essa latência e melhora a experiência do usuário. Aqui é um exemplo de como configurar esse CloudFront, né? Então, primeiro aqui, você vai especificar o servidor de origem no bucket S3, né? Vai fazer o upload desses arquivos, por exemplo, vamos supor que é um site, né? Vai fazer o upload desses arquivos lá no S3, vai criar a distribuição ali no CloudFront. O CloudFront ele vai atribuir um nome de domínio e o CloudFront vai enviar essa configuração da distribuição a todos os pontos de presença, né? E aí ele envia somente uma configuração, mas ele não entrega o conteúdo. Por padrão, somente quando o usuário for acessar esse conteúdo, né, que o CloudFront vai mandar os dados. E aí, por padrão, cada arquivo permanece nesse ponto de presença por 24 horas antes de expirar. Aqui é um exemplo da arquitetura, né, que ele está usando o Route 53, que para fazer ali o direcionamento do endereço, né, o CloudFront acessa o bucket do S3 e devolve a informação para o usuário. Falando agora sobre provisionamento, ah, a questão do provisionamento, ela é uma infraestrutura como código, ou IAC, né? Que é a capacidade de provisionar e dar suporte à infraestrutura usando o código em vez de configurações e processos manuais, né? Então, assim como o código de software, ele vai descrever uma aplicação e como ela funciona, essa infraestrutura como código, ela descreve uma arquitetura do sistema e como ela funciona. Então, ela contém ali os recursos como servidores, redes, sistemas operacionais e armazenamento, e ela vai controlar esses recursos virtualizados, tratando os arquivos de configuração como se fossem ali arquivos de código-fonte, né? E aí você pode usar isso para gerenciar a infraestrutura de forma codificada e repetível, né? Aqui são as opções que a gente tem para provisionar, fazer o provisionamento dos recursos na AWS. A gente tem aqui o console, né, da web, que é uma página web mesmo, onde a gente, após criar ali a conta na AWS, a gente consegue acessar esse console, né, onde é possível utilizar o serviço, fazer todas as configurações ali de forma visual. Tem também o SDK,
que é o Software Development Kit, que são bibliotecas mesmo, né, que contém ali os serviços da AWS que você pode utilizar ali em tempo de desenvolvimento, né? Vamos supor uma aplicação .NET, você vai baixar ali o SDK da AWS e tem acesso aos recursos para criar e fazer toda a configuração via código. Tem também o CLI, que é o Command Line Interface. Ele é através de linha de comando, né? Você abre ali o prompt mesmo, né, do seu sistema operacional e utiliza os comandos específicos para cada serviço. Então, toda a configuração é feita por linha de comando. O CloudFormation, ele é um serviço, né, da AWS, ele é um nativo, serviço nativo da AWS, que vai ajudar ali a modelar e configurar esses recursos através de um modelo, né? Você descreve um modelo com todos os recursos que você precisa ali, vamos supor, para criar um EC2, uma tabela do RDS, por exemplo. E aí, esse CloudFormation, ele cuida do provisionamento e da configuração desses recursos. Então, você gasta menos tempo com o gerenciamento de recursos, né? E foca mais nos seus próprios aplicativos ali que serão executados na AWS. Tem o SAM também, que é o Serverless Application Model. Ele consiste aqui em duas partes, né? Os modelos do SAM e a interface de linha de comando. Esses modelos, eles fornecem uma sintaxe abreviada que é otimizada para definir a estrutura como código para aplicativos com tecnologia serverless, né, que é sem servidor. E tem uma extensão também para o CloudFormation, onde você implanta esses modelos diretamente no CloudFormation e beneficia ali do amplo suporte que já tem disponível para o IAC na AWS. E por último aqui, o Terraform, né, ele não é um serviço exclusivo da AWS, mas pode ser utilizado ali também para fazer o provisionamento desses recursos via código. Aqui é um exemplo do arquivo do CloudFormation, né? Pode ser o YAML ou o JSON. Nesse exemplo aqui, ele está criando uma instância do EC2, né? Uma máquina EC2 do tipo T2 micro. Então, é mais um exemplo do estilo, né? Que é esses arquivos do CloudFormation. Como que é a configuração deles. Ah, esse aqui é um exemplo do SAM, né? Um arquivo YAML também. Aqui ele está provisionando um recurso do S3, um bucket, com a função ali disponibilizando o evento, né, de criação do objeto. Aí, por último, o Terraform, né, como eu falei, ele não é um serviço da AWS. O formato dele de fazer a provisionamento ele é diferente do CloudFormation, né? Tem uma estrutura diferente. E ele pode ser usado com outras clouds também, né? Com a AWS, a Azure, o Terraform Cloud, a Google Cloud, o Oracle Cloud e também o Docker. Então, é mais uma opção que a gente tem para fazer o provisionamento ali através de código dos serviços da AWS. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se tem alguma coisa no chat. Não, sem dúvidas, Lígia. Tranquilo. Bom, é, a gente já Lígia, pode ir pro... Oi. eu tenho uma dúvida assim, bem de iniciante mesmo. É, vocês que já são bem experientes, têm certificação, esses detalhes mais aprofundados aí. Acho que nem é tão aprofundado assim, mas que você explicou, bem explicado até. Isso é crucial para a primeira certificação?
A primeira, ele abrange mais no geral mesmo. Tipo, ela não entra tanto nos detalhes, né, dos recursos em si, mas ela, tipo, essa a certificação, ela quer saber se você sabe o que que é a nuvem AWS. Então, ela não vai entrar nos detalhes de cada serviço, mas de uma maneira geral, você tem que saber, tipo, alguns serviços, né? E como que é a estrutura da nuvem, que foi a parte que eu passei aqui, mas assim, né? Realmente, se você conhece a estrutura da AWS e alguns serviços mais comuns ali, mais básicos que ela disponibiliza, Tá? beleza? Boa. Então, vamos fazer um simulado? Bora lá. Deixa eu só trocar a tela aqui. Tá bom. As perguntas do simulado de hoje vão dar uma noção bem legal dos conceitos aí, complementando a dúvida do Joel. Para ficar claro o que que o pessoal vai cobra, né? Uhum. A minha dúvida também é em relação ao tamanho da prova, e assim, sou bem leigo, né? Não sei praticamente nada. Eu não sei se existe um tanto de perguntas que caem, se eles dão um Tem padrão sim. de perguntas, de assuntos. Isso seria interessante saber também. Sim. Hoje na Cloud Practitioner, se eu não me engano, cai 85 perguntas. Essas perguntas, elas geralmente vêm como com um cenário, né, e um user case. Então, geralmente ele vai te perguntar, você como um cloud practitioner resolveria esse problema ou também ele te dá um conceito, né, para você falar, mas esse serviço, qual serviço que corresponde a esse conceito? Geralmente é assim. A prova, ela tem duração de 90 minutos e não são 85, são 65 questões, né? E são questões que podem ser de múltipla escolha ou podem ser de escolha única, né? Então você tem que tentar bem no enunciado, né? Que ele sempre te fala, ó, se for para escolher duas, ele coloca lá, escolha duas. Se por acaso tiver para escolher duas, você escolher só uma, aí você perde a questão. Hoje ela está custando US$ 100 e você pode fazer ela em português ou inglês. E aí existe um limite, tipo assim, de data, por exemplo, eu não consegui tirar, eu posso remarcar assim que sair o resultado Tem. de novo? É, assim que sair o resultado da prática sai na hora. Você vai saber se você foi aprovado ou reprovado. Aí os detalhes do que você errou por domínio, ele te manda depois. E você pode fazer a prova depois de 14, 15 dias. Pode fazer uma outra tentativa caso você reprove. E tem outro ponto também, você pode fazer o teste presencial ou online. Aí online sempre vai ter aquela questão do pessoal querer ver o seu ambiente, né? Então tem uma preparação que você tem que fazer na sala que você estiver. Aí acho que mais para frente, ali na última semana, a gente vai mostrar um pouco sobre isso, tá? Vai detalhar mais ali, mostrar para vocês como que faz para arrumar o seu ambiente, para ver mais esses detalhes da prova. Mas uma coisa super importante, tá?
os simulados que a gente passa aqui, eles já são um modelo de questão que é pedido na prova. Então, você já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser lá, tá? Lá na hora. Falhou um pouquinho, João. Não sei se você tinha mais alguma dúvida. Não, acho que era mais isso mesmo. Tô de fone, esse fone é Ah, bem ruim, mas beleza. esclareceu bastante. Obrigado mesmo. Nada. Ali já mandou o link do quiz aí, pessoal. Se vocês quiserem já entrar. Já entraram? O Joel e o Diogo. Eu vou Já entrar, hein? entrando aqui. Tá É, compartilhando minha tela, né? tá. Pera aí, Lígia, eu vou entrar, hein? Vamos lá. Aí, Boa. Podemos, então? podemos. Pessoal, uma dica. Quando tem uma opção só para você escolher, ele já vai direto. Aqui você tem que clicar em enviar ou submit. Depende aí do lugar que você do idioma que você estiver usando no Quizzes. Então selecionou duas, clicar em enviar, tá? Ó, essa aqui era para marcar duas, né? É, Isso. Então, quais das afirmações a seguir estão corretas em relação à infraestrutura global da AWS? Escolha duas. Aqui era cada região da AWS consiste em um mínimo de três AZs, né? Cada zona de disponibilidade consiste em um ou mais data centers discretos. Aí, aqui, como eu tinha falado, né? O conceito de uma região, né? É obrigatório que ter no mínimo, cada região ela precisa no mínimo ter três AZs, né? E cada zona de disponibilidade ali, ela consiste em um ou mais data centers. Então, não seria essa opção uma ou duas. Cada região da AWS consiste em um mínimo de duas zonas, né? De disponibilidade, então essa seria incorreta. Cada zona de disponibilidade consiste em dois ou mais data centers discretos, também é errada. E cada região consiste em dois ou mais pontos de presença. Então, as duas opções corretas realmente são ah, essas duas primeiras, né? Que ela precisa ter no mínimo três zonas de disponibilidade, é no mínimo três. Tem uma região, se não me engano, é a da Virgínia, né? Norte da Virgínia, que ela tem seis. São seis zonas de disponibilidade, mas o Nossa, mínimo tem que ser bastante. três. Aqui tem um ponto importante, né? Que é legal sempre quando vocês forem estudar ou ver algum curso, sempre olhar qual que é a a versão mais atual que tem da certificação. A da Practitioner, ela tinha a versão CLF 01 e ano passado ela atualizou para CLF 02. E nessa atualização, a gente saiu
que a região consiste de no mínimo duas zonas de disponibilidade para três, né? Então, se fosse ano passado, a letra C ia estar certa. Então, é sempre legal se atentar para a versão mais atual que tem do guia da prova. Boa. Isso aí, tem que ficar atento nesses detalhes também, né? Isso. Vamos para a próxima? Bora. Ó, então, uma empresa, né, de manufatura, ela está procurando um serviço que possa oferecer infraestrutura da AWS, serviços, né, APIs e ferramentas para seu data center local, para executar aplicativos de baixa latência. Qual dos seguintes serviços, ferramentas é o mais adequado para o requisito dado, né? Então, qual serviço que vai oferecer essa opção de ter, executar esses aplicativos de baixa latência, né? Então, seria o Outpost, né? Que esse Outpost, então, como eu falei, ele é aquele serviço totalmente gerenciado, né? Que vai oferecer uma infraestrutura da AWS, praticamente qualquer data center e instalação ali local para fazer uma experiência híbrida, né? Então, esse serviço aqui que é o ideal para fazer essas cargas de trabalho que vai exigir baixa latência, né? O, o Wavelength, ele é aquele serviço mais voltado para aplicações 5G, né? Então, ele não seria aqui a opção correta. Ele também entrega, né, com baixa latência, mas é mais voltado para questões de aplicações 5G, né, operadoras 5G. O local zone, são aquelas zonas locais, né, que vai distribuir ali as aplicações mais perto do usuário. Então, também não seria essa opção. Esse Snow Family a gente nem chegou a comentar, né? Esse serviço aqui, ele é uma coleção de dispositivo físico que ajuda a migrar uma grande quantidade de dados para dentro e para fora da nuvem sem depender de rede, né? Então, ele ajuda aqui a aplicar uma ampla variedade de serviços para análise, sistemas de arquivos e arquivamento dos dados. Como exemplo aqui dessa transferência de dados para esse Snow Family, inclui migração para a nuvem, recuperação de desastre, realocação de data center, né, ou projetos que coleta dados remotos. E esses projetos eles geralmente exigem que você migre grande quantidade de dados no menor e mais econômico período. Então, também não seria essa opção. Por eliminação, já seria o Snow Family, né? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Snow Family Não, a gente vai tranquilo. falar lá no finalzinho do nosso estudo, gente, lá no tópico de migração e inovação, se não me engano, tá bom?
Logo, logo a gente chega lá. Bom, seguindo aqui. Boa, a maioria acertou. Então, qual ação você pode executar no Amazon Cloud Front? A resposta certa é fornecer o conteúdo, né, aos clientes por meio de uma rede global de pontos de presença. Então, aqui é, é o serviço, né, que vai fazer aquela entrega do conteúdo, que utiliza uma rede de ponto de presença para armazenar esse conteúdo em cache e fornecer o conteúdo para cliente em todo o mundo. Então, quando esse conteúdo ele é armazenado em cache, ele é armazenado localmente como uma cópia. E aí esse conteúdo pode ser qualquer tipo, um arquivo, foto, uma página de web, né, e assim por diante. Então, as outras estão incorretas. Esse aqui entra no exemplo da Netflix, né, Lígia? Isso, A Netflix coloca num ponto de presença mais perto, por exemplo, de São Paulo, da zona, da região de São Paulo, para a gente acessar mais rápido. isso. Para justamente ter essa baixa latência, né? Isso, legal. Vamos para a próxima. Peraí, Olha, vamos como lá. é que vai? Depois a gente volta. Todo mundo acertou. É, Garçom. Uma empresa de jogos precisa de serviços, né, de computação e armazenamento próximos a pontos de presença para garantir latência ultra baixa para usuários finais e dispositivos que se conectam por meio de redes móveis. Qual serviço da AWS é o mais adequado para esse requisito? Então, como falou que redes móveis, a gente já opta pelo wavelength, né? Como eu expliquei, é aquela opção que a AWS coloca lá os seus equipamentos dentro da operadora, né, de telecomunicação, para ter esse link direto com a região lá da AWS, onde as aplicações estão instaladas, né, no serviço da AWS.
O Outpost não é porque ele, né, ele é a opção de on-premise ali, onde você tem um rack físico instalado no cliente, ah, é totalmente gerenciado pela AWS, mas ele é aquela opção física instalada ali no, localmente, né, no cliente. Esse Snow Mobile, ele é um tipo de dispositivo com armazenamento integrado e poder de computação para recursos selecionados na AWS. Então, ele pode fazer processamento local e cargas de trabalho de computação de borda, além de transferir esses dados entre o ambiente local e a nuvem AWS. E ele não pode ser usado para otimizar conexões por meio de redes móveis. Então, de cara, esse já seria eliminado, né? E na verdade, eu expliquei ao contrário. É o Snowball, né? O Snowball Edge, que é esse que eu falei, que ele não pode ser usado para otimizar conexões por meio de rede móvel. E Na aí sim, verdade, nenhum dos dois, né? Nem o do, Snow Edge, nem o Snow Mobile, é, tá certo. sim, é que aí eu expliquei, eu apontei para o Small aqui, mas eu falei a explicação do Edge. Ah, É, tá. mas enfim, aí esse Snowmobile, ele é um serviço de transferência de dados também, em escala de exabyte, usado para mover grandes quantidades de dados para a AWS. Ele facilita essa movimentação de grandes volumes de dados para a nuvem e de uma forma mais segura, né, rápida e econômica. E ele também não pode ser usado para otimizar conexões através de redes móveis. Então, esses dois já seriam eliminados de cara. Isso. Esse Snowmobile, ele é grandão, né? Ele é Ah, um caminhão, tipo um caminhão semi-reboque. Ele tem 45 pés de comprimento. isso. Então, para migração, cabe muita coisa. Uhum, Boa. mesmo. Podemos seguir? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Esse serviço Snow, ele é tipo um agrupamento de serviços, porque você tinha falado do Snow Family agora há pouco, agora já É, apresentou mais dois. é a Você pode família, falar? né? É a família Snow, né? A família Snow tem o Snowmobile, o Snowball Edge. Eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas ele é um conjunto de estratégias de migração de dados, né? Então, tem a família Snow e dentro dele tem esses serviços. A gente já viu três, né? Snowmobile, Snowball Edge, qual que era o outro? Snow Family. O Snow Family é o nome do conjunto. Ah, Eu acho tá. que foi Então, a gente foram só só viu os dois, dois. né? É, Foi só Beleza. dois. família é o conjunto. É, tem vários, tem o Snow Cone, Snowball, Snowball Edge. É que o Snowball ele pode ser otimizado, né, para armazenamento, dependendo, e tem os tamanhos, tem um de 80 teras, tem um de 210 teras, e tem um otimizado para computação. Mas mais para as últimas semanas a gente vai falar bastante do Snow Family. E vocês vão ver direitinho todos eles. Legal. Bora lá? Bora.
Boa. Todo mundo acertou. A equipe de DevOps de uma consultoria de Big Data configurou instâncias do EC2, né, em duas regiões da AWS para o seu aplicativo principal. Qual dos itens a seguir caracteriza essa arquitetura de aplicativo? Então, a resposta certa é a implantação do aplicativo em duas regiões melhora a disponibilidade. Todas as opções aqui, por exemplo, a questão da agilidade, né? A agilidade, ela refere à capacidade da nuvem de oferecer o acesso fácil a uma ampla gama de tecnologias, né, para você implantar mais rápido, né? Criar quase tudo que você puder imaginar ali rapidamente. Então, é mais voltado para a questão de você poder implantar as coisas rapidamente. Então, a agilidade é isso. A implantação para a questão de melhora da segurança, a segurança do aplicativo, ele depende de vários fatores, né, como criptografia de dados, as políticas de usuário, né, do IAM, as funções do IAM, configurações também de segurança da VPC, grupos de segurança, listas de controle de acesso, etc. Então, a implantação do aplicativo em duas regiões da AWS, ele afeta diretamente a disponibilidade. Portanto, essa opção não é a mais adequada para o caso de uso, para esse caso de uso aqui, né? E questão da escalabilidade, para o caso do uso específico, você pode melhorar a escalabilidade do aplicativo usando um Application Load Balancer, né? Como um grupo do Autoscaling. A implantação do aplicativo em duas regiões não afeta diretamente a disponibilidade. Portanto, essa opção também não seria adequada para esse caso de uso. E sim a disponibilidade, né? Ela vai melhorar a disponibilidade porque esses sistemas altamente disponíveis, eles são aqueles que eles podem suportar alguma medida de degradação, né? Enquanto permanecem disponíveis. Cada região da AWS, ela é totalmente isolada, né? Composta ali por várias zonas de disponibilidade, no mínimo três, como a gente já viu. São totalmente isoladas, né, da infraestrutura da AWS. E para isolar melhor qualquer problema e obter essa alta disponibilidade, é possível particionar esses aplicativos em várias zonas, né, de disponibilidade, né, ali na mesma região, ou até mesmo em várias regiões. Então, por isso que a resposta correta para esse cenário seria o que caracteriza essa arquitetura, né, é a implantação visando a melhora ali da disponibilidade. É o disaster recovery, né, Lígia? Então, se por acaso passar um furacão ali na zona de disponibilidade um, ele já consegue acionar a outra e deixar a aplicação de pé, certo? Isso. Então, ali, Boa. ele já mantém as outras duas, né, ativas ali, prontas para executar se uma outra cair. E é automático, né? Uma falhou, a outra já sobe, né? Isso, é tudo Legal. automático. Boa, hein? Alguma dúvida, gente? Não. Bora lá. Tranquilo.
Qual das opções a seguir descreve uma zona de disponibilidade da nuvem AWS? A resposta certa, né? Um ou mais data centers no mesmo local. É, então, como a gente viu, né, que essa AZ, ela é um ou mais data center com que ela tem a energia, rede e conectividade redundante ali dentro de uma região da AWS. E essa região refere-se a um local físico, né? Então, e onde ela agrupa esses data centers nas AZs. Ela oferece ali a capacidade de operar esses aplicativos e bancos de dados de produção mais altamente disponíveis, tolerante à falha e escaláveis do que seria possível a partir de um único data center. Todas essas AZs, elas são interconectadas por redes, né, de alta largura, de banda e baixa latência, por uma fibra metropolitana dedicada totalmente redundante, fornecendo redes de alta taxa de transferência e baixa latência entre as AZs. Então, todas essas outras opções, né, ela não é um rack, né, de servidor, um ou mais racks de servidor no mesmo local. Ela não está em vários locais, é apenas em um local. São um ou mais data centers no mesmo local, então essa já estaria eliminada. Um ou mais racks em vários locais. Então, todas essas opções, elas contradizem a resposta correta, né? Que é um ou mais data centers no mesmo local. Alguma dúvida? Por enquanto. Ok. Boa. Boa. Uma empresa tem um site estático hospedado em um bucket do S3, né, em uma região da AWS na Ásia. Embora a maioria dos seus usuários estejam na Ásia, agora ela quer impulsionar o crescimento global. E como que ela pode melhorar esse desempenho global do seu site estático? Então, a resposta certa é o, o uso do CloudFront, né, para melhorar o desempenho global desse site. Então, como a gente viu, o CloudFront é justamente para melhorar esse desempenho, né, essa entrega para o usuário final. Então, ele vai disponibilizar ali os arquivos desse site, nos data centers em todo o mundo, através lá dos pontos de presença, né? Então, quando um usuário solicitar ali o arquivo do site, o CloudFront ele vai redirecionar automaticamente essa solicitação para uma cópia do arquivo no ponto de presença mais próximo desse usuário, né? Então, por isso que resulta ali em tempos de download mais rápido do que se o visitante tivesse solicitado o conteúdo de um data center local mais longe, né? Das outras opções, CloudFormation não o CloudFormation, como a gente viu, é para questão de provisionamento, né, da infraestrutura como código, já seria eliminado aqui. Usar
AWS Web Application Firewall, ou o WAF, né? Para melhorar a performance do site. Também está incorreto que esse WAF ele é para configurar a lista de controle de acesso, né? Na questão ali de segurança, de firewall mesmo, como eu tinha explicado. E o que mais o outro? Do S3, né? Usar o S3 para melhorar a performance do site. Esse S3 Transfer Acceleration, ele permite fazer transferência rápida, né? E fácil ali, seguro de arquivos de longa distância entre o seu cliente e o bucket do S3. Ele aproveita também os pontos de presença, né, que está distribuído lá no CloudFront. À medida que esses dados chegam a um ponto de presença, eles são roteados para o S3 por meio de um caminho de rede otimizado. Então, essa opção ela não pode ser usada para melhorar o desempenho de um site estático. Então, realmente, a opção correta é o uso do CloudFront, que vai fazer a melhora desse desempenho do site, certo? Certo. Essa foi tranquila. Eu acho que o exemplo da Netflix lá atrás, acho que deixa muito claro o que o CloudFront faz lá nos pontos de presença. Uhum. Se ele não, se não tivesse, né, esses pontos de presença, provavelmente demoraria ali na exibição do É, stream, ou a qualidade também seria bem ruim, né? ia travar bastante, ou a gente ia ter que fazer download e esperar, né? Esperar, né, Esperar carregar para depois assistir. Ia estar muito, muito longe. Uhum. Boa. Vamos para a última, então. Bora lá. Ó, vamos lá. Qual serviço da AWS você usará para provisionar a mesma infraestrutura da AWS em várias contas e regiões? Então, a resposta certa aqui é o CloudFormation, né? Que ele é justamente para fazer esse provisionamento da infra através de código. Então, através ali de arquivos, como eu expliquei lá do YAML, né? A gente faz todo o provisionamento do recurso que a gente quer e através daquelas configurações mesmo do YAML lá do CloudFormation, a gente pode especificar várias contas. No mesmo arquivo, a gente especifica aquela mesma estrutura. Por exemplo, quero criar ali um EC2, que tem um T2 micro, por exemplo, uma instância T2 micro. Eu vou criar ela ao mesmo tempo várias contas. Eu posso especificar ali essa mesma estrutura e eu só coloco ali as contas que eu preciso, que eu quero que seja criada essa infraestrutura. Então, esses outros serviços aqui, né? A gente não chegou a ver. O Code Deploy, ele vai ser aquele serviço para fazer implantação, né? Totalmente gerenciado, que faz automatização de implantação das aplicações mesmo, do software, né? E aí ele vai facilitar
lançamento rápido de novos recursos, né? E ajuda também a evitar tempo de inatividade durante a implantação, né, dos aplicativos e lida com a complexidade de atualizar os seus aplicativos. Então, não é possível usar essa opção para provisionar a infra. O Systems Manager, né? Esse é um serviço que ele oferece visibilidade e controle da infra. Ele vai fornecer ali uma interface de usuário unificada para você visualizar dados operacionais de vários serviços e permite automatizar tarefas operacionais em seus recursos. Então, você pode agrupar recursos, né, como instâncias EC2, buckets do S3, instâncias do R10, por exemplo, por aplicativo. Visualizar esses dados para monitoramento, né, e solução de problemas e executar essas ações em seus grupos de recursos. Então, não é possível usar esse serviço para provisionar a infra. E a última opção é o OpsWorks. Ele é um serviço de gerenciamento de configuração que fornece instâncias gerenciadas do Chef e do Puppet, né? Ele permite que você use esses dois recursos aqui para automatizar como os servidores são configurados, implantados e gerenciar em suas instâncias do EC2, ou ambientes, né, de computação local. Então, não é possível usar esse OpsWorks para executar comandos ou gerenciar pets em servidores. Então, ele não serviria aqui para provisionar infra também. Acho que muitas questões também, às vezes, quando tem dúvida, né, é bom ir por eliminação, né? Hum, Tem serviços que, de cara, a gente já sabe que não tem nada a ver com a pergunta. Então, já por eliminação, a gente já tiraria alguns aqui. Sim, por isso que nessa certificação é super importante você saber pelo menos qual é a função básica de cada serviço. Pelo menos ter uma ideia assim do que ele faz, para você conseguir fazer essa seleção, né, por Sim. eliminação. Às vezes não sabe o detalhe ali, mas não sabe o detalhe de como ele funciona, e tal, mas serve, para que serve, né, o serviço, pelo menos. Sim. Quando eu fiz a prova, eu usei muito. Porque ele é muito serviço, né? A gente entende que tem muita coisa para. Não dá para você saber tudo, né? Lembrar de tudo. Mas se você souber pelo menos um tanto bom ali do que faz, né? Do básico do que é feito naquele serviço, já te ajuda. Uhum, Pelo menos se tiver, por exemplo, um que você não sabe o que é, mas você já tem uma boa ideia ali do que os outros fazem, aí você consegue dizer se aquele lá pode ser o que a pergunta diz, né, no cenário, ou não. sim. Isso aconteceu comigo no AWS Cognito na prova. Eu não lembrava direito o que era o Cognito, mas eu sabia que os outros serviços não faziam o que estava descrito lá no caso de uso. Aí Aham. eu falei, então só pode ser o cognito. E acabei É, acertando. pode ser o contrário também, né? Às vezes a gente Pode ser o sabe, contrário. conhece os outros e a resposta certa a gente não conhece, mas sabe que aqueles outros não fazem o que está descrito na pergunta, né? Isso Então mesmo. tem essas estratégias também. Sim. Bora ver o board? Vamos ver como é que ficou aí. Ó, muito bem, o Joel, o Diogo Eduardo. e eu, que não respondi quase nada. Mas tá valendo. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então, pessoal, acho que fechou hoje, né? O assunto de hoje. É muito conceito aqui, mas assim, vale super a pena vocês darem uma revisada. Eu tenho um recado para dar que na quarta-feira a gente ia falar sobre banco de dados, né, e storage, só que teve um imprevisto com o nosso instrutor e a aula de quarta-feira vai ser adiada, tá, pessoal?
Aí, na próxima semana, mais para frente, a gente vai ver um dia para repor essa aula e a gente avisa vocês. Aí, para vocês não ficarem sem nenhum direcionamento nesse dia, eu vou entrar lá no Discord aqui do nosso estudo e disponibilizar para vocês bem direitinho como vocês vão acessar o Skill Builder, que é a plataforma de cursos da AWS, para vocês já conseguirem estudar no curso que tem lá, que é o Cloud Essentials, esses módulos que nós já falamos aqui no estudo. E também eu vou liberar uma salinha no Cloud Quest, que é um jogo gamificado da AWS, que você cria o seu avatar e você é colocado dentro de uma cidade virtual, que você consegue navegar ali pelo mapa e resolver alguns problemas usando os serviços da AWS, né? É bem interativo, é bem legal. Tem 4 passos ali que a AWS mostra para vocês, né? Quando vocês entram ali, que ele te dá o conceito, né? Te mostra o problema, aí ele coloca alguns conceitos ali que existem ali no caso de uso do problema, aí ele te mostra como seria a arquitetura para resolver aquele probleminha lá que ele mostra, né, no caso de uso. Aí, no terceiro passo, ele te dá uma prévia, né, de como você pode resolver. Então, ele vai te ensinando a resolver metade do problema. E no quarto passo, ele deixa você resolver sozinho. Aí, ele fornece um acesso temporário ali só para você resolver o problema, né, no console da AWS. Então, é muito legal. Então, se você não conhece o console, você vai conseguir entender ali, conhecer de fato, conseguir navegar por ele. Então, é bem interativo. Aí até quarta-feira eu deixo lá disponível para vocês, tá? Aí, se vocês não tiverem o link, eu vou pedir pro Presuntinho mandar o link por e-mail para vocês entrarem lá no servidor do Discord, tá bom, pessoal? Aí a gente volta a se falar na segunda que vem. Tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, obrigado. Beleza, pessoal. Então fechamos, pessoal. Gostaria de agradecer vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Obrigado. pessoal. Boa Até a noite. próxima. Valeu. Obrigada a Obrigado, você pessoal. Boa também, noite. Lígia. Valeu. Valeu.